Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. Agora a gente vai começar a semana dos quizzes 25. Nessa semana a gente vai falar questões, vamos fazer vídeos comentados das questões que a gente posta no Instagram, no Facebook, questões estas da banca IBFC. Essa banca vai ser a banca que foi escolhida, né, para fazer o concurso da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Então tem muita gente pedindo e por isso a gente resolveu fazer as questões dessa banca. Tá? Então a gente vai fazer vídeos comentados por 2 semanas consecutivas a respeito da banca IBFC. Então essas semanas, 2 semanas, semana 25, semana 26, vão ser exclusivas dessa banca IBFC. Então a gente vai para a apresentação propriamente dita, né? E aí a gente vai falar das questões. Então a gente vai começar com o quiz número 847. Esse quiz é da banca IBFC, obviamente, né, como a gente conversou, e é da banca do concurso de Divinópolis de Minas Gerais 2018. Em relação às características pertinentes ao cisto dentígero, assinale a alternativa incorreta. Então, quando tem perguntas a respeito de não, alternativa incorreta, já assinala lá a palavra incorreta para você não incorrer no erro. É um erro que acontece com os melhores concurseiros e vira e mexe acontece com alunos nossos. Então, na hora que você teve diante dessa palavra não, incorreto, já assinala para você não errar, porque na hora que você vê a primeira alternativa A está certa, já assinala a alternativa A e acaba não lendo as outras, para não ter um erro que pode ser significativo entre sua aprovação e não aprovação, vai lá, assinala para não perder essas questões. A gente sempre fala que qualquer artifício que você use, qualquer dica que você acaba usando e funcione, usa para sempre, para que você não erre questão. Quando você faz muitas questões da banca, você começa a acostumar e sabe até a resposta às vezes, porque as bancas costumam repetir assuntos, às vezes inclusive as questões. E quando a gente não lê de forma adequada, porque a gente já praticamente decorou, a gente acaba pulando algumas palavras. Então, na hora que você vê essa palavra, assinala para não ter nenhum problema, porque isso vai ficar destacado, e na hora que ficar destacado, você vai tomar um pouco mais de cuidado. Então, a alternativa A é o tipo mais comum em cisto odontogênico de desenvolvimento. B, está frequentemente associado a terceiros molares inferiores. C, pode circundar a coroa de supranumerários inclusos. E D, sempre possui queixa álgica associada. Então, vamos alternativa por alternativa. E a gente sempre fala dessa importância de fazer questões da banca, que você vai fazer o concurso. E um detalhe que a gente vem falando agora é que você tem que aproveitar ao máximo a questão. Então, se você está fazendo essa questão, não vai assinar só a alternativa que está incorreta e tudo bem, você já sabe, beleza. Não, todas as outras alternativas você vai ter que saber o porquê que está correta e coloca num resumo, faz um resumo baseado nas informações corretas, baseado no que ele está dando para a gente nas questões, porque assim a gente vai direcionar e assim a gente vai aproveitar ao máximo a questão dessa banca IBFC. Então, é o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento? Sim. Lembrando que os cistos são classificados em cistos odontogênicos de desenvolvimento e cistos odontogênicos inflamatórios. Os inflamatórios são aqueles mais comuns, né? São aqueles cistos que são decorrentes, por exemplo, de uma necrose pulpar, necrosou a polpa, daí começa a formar aquele tecido, aquelas lesões periapicais, abscesso, granuloma, e que essa lesão, pela presença de restos epiteliais de malacetas, ninguém sabe a razão porque se transforma de granuloma para cisto, acaba se transformando num cisto. E aí sim, o cisto radicular, quando colocado todos os cistos odontogênicos num mesmo pacote, o cisto radicular, ele é o mais frequente. O segundo mais frequente é o cisto dentígero, mas quando a gente pega os cistos odontogênicos de desenvolvimento, o cisto dentígero, sem dúvida nenhuma, ele é o mais prevalente, ele é o mais comum, consequentemente, a alternativa A está correta. A alternativa B está frequentemente associada a terceiros molares inferiores. Se você lembrar, qual que é o dente que a gente encontra mais? Aquele dente incluso. É, sem dúvida nenhuma, o terceiro molar inferior, geralmente mesoangulado. Claro que tem várias outras classificações, né? Distoangulado, pode estar horizontal, até invertido,
né? Mas o mais comum, né, é o terceiro molar inferior, geralmente mésio angulado pela falta de espaço. E, consequentemente, essa alternativa está correta. E aonde que a gente encontra mais frequentemente esses cistos dentígeos? Claro que é na região dos terceiros molares inferiores, que são os dentes mais encontrados de forma inclusa. Alternativa C. Pode circundar a coroa de supranumerários inclusos? Também. Né? Além dos terceiros molares, pode envolver os caninos superiores, que também a gente encontra vários dentes, muitos dentes inclusos, né? Os caninos, os pré-molares também. Então, todos os dentes inclusos que se encontram lá intraósseo, eles podem desenvolver ou podem manifestar lesões císticas, e se está na junção amelo-sementária, uma das primeiras hipóteses é, sem dúvida nenhuma, cisto dentígeno, isso é importante. Então, consequentemente, aqui a alternativa correta, incorreta, na verdade, né, é sempre possuir queixa álgica associada. E isso é um outro detalhe muito importante que você deve sempre levar em consideração. Essas palavras absolutas, sempre, nunca, essas palavras não combinam muito com a nossa área de saúde. Consequentemente, você deve já circundar também essa palavra sempre, né? Sempre possui queixa álgica associada. Ele pode sim possuir queixa álgica, mas não sempre. Então, essas palavras absolutas não combinam muito com a nossa área médica, que faz parte da área médica, então você já assinala, porque é uma possível alternativa que você vai eliminar. Então, esse foi o quiz 847. Aqui só para mostrar, né, o cisto dentígeno aqui relacionado com o dente 48, a gente vê a importância da inclusão dessa cápsula cística na região de junção amelo-sementária. E claro, que esse é o dente mais comumente acometido pelos cistos dentígenos, que é o terceiro molar, ou aqui nesse caso, que a gente não está vendo o 47, mas né, provavelmente ou foi extraído o 46, ou o 47 não estava incluso, ou é o 47 também. A gente não pode afirmar com certeza. Né? Então, ou dente incluso 47, 48, nesse caso a gente não tem tem ausência de um, ou a gente vê o germe aqui, na verdade aqui é o 47, tá? Então a gente que se enganou, né, o dente 47 também é um dente que pode estar acometido bastante pelos cistos dentígenos, claro que o mais comumente acometido seria o 48.